Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Guanhães, Pouso Alegre, Bom Jesus do Amparo. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Cruzeiro vai repetir o time da vitória sobre o Vila Nova. Pablo permanece na direita e Gilberto no meio-campo. Novidade no Atlético para o clássico pode ser Jackson. O zagueiro Hever corre contra o tempo para ter condição de atuar no sábado. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Frederico Jota. Boa tarde. Flávio Carvalho. Boa tarde. Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, conferir o treinamento tático do Cruzeiro. O mesmo time que enfrentou o Vila Nova. Cuca manteve durante o coletivo a mesma escalação da última rodada. Sem mudanças, sem surpresas. Um time já conhecido por todos, mas nem por isso previsível. A gente tem que estar procurando novas jogadas, novas contra-ataques. Então, acho que a inovação tem que sempre existir, independente se o time já joga há muito tempo junto. Então, acho que nós temos que estar sempre inovando para surpreender os adversários. No ataque, a parceria entre Thiago Ribeiro e Wellington Paulista é antiga. A dupla permanece como titular. André Dias sofreu uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. E o Wellington Paulista segue sem aquela sombra para a camisa 9. Eu estou bem tranquilo, estou bem ciente do que eu fiz, do que eu posso fazer e o que eu faço dentro de campo para ajudar o time. Eu falei quando o André chegou que era um excelente jogador, que ia nos ajudar bastante e entrou mais um jogo e ajudou. No meio campo, Montijo e Gilberto estão confirmados. Henrique e Leandro também. Depois da estreia, agora é ansiedade pelo primeiro clássico. Aquela ansiedade da primeira partida já foi, só que agora tem ansiedade do primeiro clássico, né? Que é bastante forte também. Sabemos que a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente está trabalhando sério, está se dedicando e a gente está torcendo que a gente possa conseguir mais uma vitória. Na defesa, Pablo permanece dono da lateral direita e a dupla de zagueiros, por enquanto, treinou com Léo e Gil. Maurício Vitorino foi a novidade do time reserva. Ele ainda espera uma chance entre os titulares. Mas para Maurício Vitorino estrear no clássico de sábado contra o Atlético, ele precisa ser regularizado até sexta-feira. E o Cruzeiro ainda aguarda a Universidade do Chile enviar a liberação do jogador. Além de tudo isso, Maurício Vitorino precisa também conquistar a confiança do técnico Cuca. No primeiro coletivo na Toca da Raposa, a confiança dos companheiros, o uruguaio já conquistou. É um jogador muito experiente, né? Sabe cortar caminho, sabe marcar muito bem, marca muito forte. Veio para nos ajudar, como veio vários outros de outras posições também. Então acho que foi importantíssima a contratação dele para que possa nos ajudar daqui para frente. Aguardando, então, na verdade, o Vitorino tem que ser regularizado até hoje para que tenha condições para o clássico que acontece no sábado e não no domingo, por isso que ele tem que ser regularizado até hoje. O Cruzeiro, então, a princípio, pelo menos o Cuca não mexe na equipe. Na segunda-feira a gente falava aqui da questão do Pablo, o Flávio, o próprio Pinel participavam do programa e diziam que talvez não fosse mais dada nenhuma chance para ele. Você acha que está valendo repetir, dar mais uma chance para esse garoto? Acredito que sim. Apesar de que o desempenho dele no primeiro jogo contra a Caldense foi bem melhor como volante. Eu gostei até da improvisação dele como volante. Foi bem melhor. O que eu acho que não vai ter mais chance é o Romo, porque ele começou o ano como titular, fez boas partidas em 2010 e já no terceiro jogo da temporada está praticamente descartado. Porque acho que a manutenção do Pablo ali é uma tendência de perda de espaço do Romo. E até porque mostra, se o Pablo não foi bem pela direita e a manutenção dele é porque realmente ele não está contando com o Romo. Pois é, e ontem o presidente disse que não está buscando lateral, né, Dilmara? Não. Falou-se que o Cruzeiro estava atrás de um lateral, aquela coisa toda, Ele falou mas... isso anteontem. O Zezé disse que não. Agora, eu na espera ainda, porque tem treino hoje, treino amanhã, que ele possa repetir aquele time do segundo tempo, colocar o Diego Renan na direita, o Gilberto na esquerda, com o Roger entrando ali ao lado do Montijo. O Cruzeiro fica ofensivo, ganha um lateral de ofício, que é o Pablo, que para mim, aliás, o Diego Renan, que está muito mais inteiro, muito mais enturmado nesse grupo do que o Pablo não se acertou até agora, e o Gilberto na esquerda. Ele não precisa ser aquele lateral que vá para frente o tempo todo, não. Ele pode marcar ali, fazer jogadas no meio, né? Porque o Cruzeiro tem opções do Leandro Guerreiro, que cai por aquele setor, dá cobertura para o Gilberto. Eu gostaria de ver esse time jogando contra o Atlético.
Fábio Pinel acompanhou o coletivo ontem do Cruzeiro lá na Toca da Raposa. Antes da gente falar em termos ofensivos, que daqui a pouco a gente vai falar com o Wellington Paulista, essa questão defensiva, o Pablo se portou bem no coletivo? Foi bem no treino, sabe, Dimara? E principalmente aparecendo muito no ataque, né? Era sempre acionado ali pela direita, comparecia bem ao ataque para dar mais força até ao setor ofensivo da equipe, talvez não se preocupando tanto com a defesa. O Cuca ensaiando bastante, treinando bastante essa subida do lateral ao ataque. Eu disse até na segunda-feira que o Pablo fez uma boa partida contra a Caldense, não foi bem contra o Vila Nova, e que talvez seja um pouco cedo ainda para mexer demais na equipe. Eu acho que deixa ele pegar mais uma vez essa partida contra o Atlético, dar uma sequência de jogos a ele, para realmente sentir como esse jogador vai se comportar ao longo da temporada. O Campeonato Mineiro está aí também para que o treinador ou os treinadores tenham uma noção do que pode fazer com a equipe para o Campeonato Brasileiro, que é, de fato, a competição mais importante do ano. Claro que tem a Libertadores, mas, no final das contas, o trabalho todo é feito para o Brasileirão. Interessante que a gente pode, até pela postura do Cuca, de estar mantendo o Pablo e essa formação, que me parece que é aquele que quer para o jogo até da Libertadores, porque a manutenção disso significa o do dia 16, talvez aí com a possibilidade do Vitorino, se realmente houver o pagamento ele for regularizado. A impressão que a gente tem tanto do lado do Atlético quanto do lado do Cruzeiro é que está todo mundo tranquilo nesse clássico. Não existe essa tentativa de, olha, tem que ir no sacrifício, tem que ir porque é o clássico. A gente não está sentindo isso, a gente está sentindo que eles estão início de temporada, está tudo bem, terceira rodada, é 3 pontos como qualquer outro. Eu não tenho sentido dos dois treinadores essa questão, olha, tem que ir e resolver a situação. O clássico é super importante em qualquer situação, né, Edmar? Seja na primeira fase, seja na fase final. Agora, é óbvio que o Campeonato Mineiro é um laboratório e é óbvio que o jogo em si não vai alterar demais o resto da temporada. Eu diria que nada, né? Na terceira rodada formando o time não vai acontecer nada. Arriscar colocar um jogador que de repente não tem condições físicas, não está 100% para jogar logo no clássico da terceira rodada, pode ser até arriscado. Eu acho que essa tranquilidade vem disso. As 2 vitórias dos 2 clubes nas primeiras rodadas também ajudam a compor esse cenário de tranquilidade. Olha, ninguém tem dúvida de que Atlético e Cruzeiro vão chegar aí entre os 4, claro. Então, isso aí é uma coisa que se eu tivesse que apostar, eu apostaria forte. Agora, para o Cruzeiro, o jogo é mais importante. Por quê? Porque o Cruzeiro está se acertando para o jogo de quarta-feira. Aí sim, é um jogo que vale. Você vê o Fluminense ontem, uma pessoa dentro do Maracanã. Né? Então, o Cruzeiro tropeçar aqui dentro é complicado, numa chave complicada como essa do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem que armar um time para sábado, o time que vai jogar quarta-feira contra o Estudiantes, que é um adversário perigoso, é um adversário que está aí na garganta do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está engasgado com ele, tirou um título do Cruzeiro dentro do Mineirão. Eu diria que a maior rivalidade está na quarta-feira. Exatamente. Então, pelos últimos anos, por tudo que aconteceu. Enfim. Se o Cruzeiro perder para o Atlético e ganhar do Estudiantes, a torcida vai ficar a 1000 maravilhas, certo? Agora, perder para o Atlético, perder para o Estudiantes, a coisa complica. Não acho que perca para o Estudiantes, não. Mesmo com a equipe, se ele mantiver a equipe, se o Cuca repetir a escalação do Vila Nova contra o Atlético, eu acho que é um time bom para jogar tanto contra o Atlético quanto contra o Estudiantes, sabe, Flávio? Eu não tenho essa preocupação que você tem com relação à escalação da equipe do Cruzeiro, não. Eu acho que esse é o início da temporada. É claro que não pode perder também. Se perder, já vão falar que é o fim do mundo, que já tem que mexer, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Tem que trazer realmente um lateral direito, mas também não é por aí. Não dá para desesperar agora no início de temporada. Eu já disse aqui que, para mim, apesar de todo mundo falar que é o grupo da morte, esse grupo do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem o melhor grupo, sem dúvida nenhuma, de todas essas equipes que vão disputar com ele essa primeira fase da Libertadores. Agora vamos com o Wellington Paulista. O jogador não gostou nada de ter que responder porque a torcida não está assim tão confiante no seu futebol nessa temporada. Às vésperas do clássico contra o Atlético, atenção em Wellington Paulista. A comissão técnica do Cruzeiro monitora a movimentação do jogador durante todo o coletivo, com este aparelho GPS que ele carrega no braço. Eles veem quando a gente percorre dentro de campo, né? E como que a gente percorre dentro de campo, né? Como é que a gente movimenta, que tem pelo computador eles veem tudo isso. É nessa movimentação em campo que o atacante aposta para se dar bem diante do Atlético e conquistar de vez os cruzeirenses. O artilheiro ainda é questionado por parte da torcida e se irrita com essas cobranças. São torcedores que pediram outro atacante de nome, né, renomado. São torcedores que acabam não acompanhando tanto o Cruzeiro, como tem outros certos torcedores que acompanham. Eu passei um jogo só sem fazer gol, então acho que não.
isso não me incomoda, não. O importante é eu estar ajudando o Cruzeiro da melhor maneira possível. Mas neste sábado, com a Arena do Jacaré repleta só de cruzeirenses, o Camisa 9 quer o apoio das arquibancadas para o time conquistar a 3ª vitória no Campeonato Mineiro e seguir com 100% de aproveitamento na competição. Agora vai ser importante pela torcida que está no nosso favor, né? Está nos apoiando. Importantíssimo vai ser a vitória para que a gente possa dar essa vitória para eles também. Questionado pela torcida, o Wellington Paulista é o talismã do Cruzeiro para o confronto contra o Atlético. O artilheiro nunca perdeu um clássico em Minas Gerais. Sei muito bem como é que é jogar um clássico e graças a Deus a grande maioria das vezes me sai muito bem. Então acho que eu espero que eu possa sair muito bem nesse próximo jogo para que a gente possa sair com a vitória. E o segredo dele para tanto sucesso contra o Galo é simples. É correr no clássico muito mais do que nos treinamentos. Vai correr muito. No último jogo corri 9 km, ponto 1, então acho que... Vamos ver se espero que eu possa correr o mesmo tanto e ajudar fazendo gol também. Fábio Pinel, você fez a pergunta que ele não gostou, né? Ele não gostou muito não, viu, Dimara? Mas pelo menos respondeu, né? Não fugiu também da pergunta que foi feita para ele a respeito da cobrança de parte da torcida do Cruzeiro. Realmente, a gente acompanhando aí as redes sociais, a gente vê muitos cruzeirenses criticando o Wellington Paulista pela falta de gols nesse início de temporada. Eu sempre defendi o jogador aqui, principalmente no Minas Esporte. Eu acho que o Wellington Paulista teve grandes momentos na equipe do Cruzeiro, gols decisivos, eu não canso de esquecer, eu não canso de lembrar, melhor dizendo, os gols contra o Grêmio pela Copa Libertadores da América, foram gols em momentos-chave. Quando o Kleber se machucou, ele supriu bem a ausência do gladiador no Cruzeiro. Eu acho que é um jogador que merece ter a confiança do cruzeirense neste momento, apesar da fase ruim. Já vem um pouquinho do final do ano passado também, é verdade, mas o Wellington Paulista está passando por um momento em que as finalizações não estão funcionando. Isso aí só se resolve com treinamento, com dedicação e com vontade, que essa, pelo menos, ele parece estar demonstrando. E eu acho que muita cobrança que está em cima do Wellington Paulista é exatamente pelo fato do Cruzeiro não ter contratado ninguém. Né, em termos ofensivos, o homem de área, que tanto se falou, e essa história toda, como o Cruzeiro não contratou, a cobrança em cima do Wellington Paulista foi maior, e é maior. E se falou muito nesse camisa 9, Gilmar. Exatamente, falou-se esse menino Rafael Moura, no Louco Abreu, falou em tanta no gente, Kleber, tanta gente, Dagoberto, essa coisa toda, e acabou não vindo ninguém. Agora, o torcedor, se o Wellington Paulista, no sábado, faz um gol lá, decide o jogo, no final do jogo a torcida está gritando, ei, o Wellington Paulista é nosso rei, e começa essa história toda. Como ele fez no clássico do ano passado, em Sete Lagoas mesmo. Ele acertou uma bola espírita o ano passado. Uma bola que decidiu, o Cruzeiro estava mal no jogo, o Atlético dominava o jogo, ele acertou aquela bola e o Cruzeiro ganhou o jogo. Então, futebol, gente, é isso aí. Futebol é momento. De repente, sábado, pode ser o dia do Wellington Paulista e o dia do encontro da torcida com o Wellington Paulista. Eu acho que a torcida até ia gostar que fosse na quarta-feira o dia do Wellington Paulista também, né? Tem que lembrar que ele fez um 2009 melhor do que um 2010. Melhor. Acho que ele foi muito decisivo. Ele teve muitas contusões em 2010, que realmente prejudicaram o desempenho dele. Mas o time de 2009 era um time que sabia aproveitar melhor as características do Wellington Paulista. Na hora que ele estiver realmente totalmente em forma, 100%, acho que o Cuca consegue armar um esquema que privilegia o estilo dele. Porque não é um jogador de área que a torcida quer, mas é um jogador que tem muitas qualidades. É um jogador muito útil para aqui. E eu disse também aqui a temporada passada todinha o seguinte, o meio-campo do Cruzeiro, ele teve dificuldades para trabalhar tanto com o Wellington Paulista quanto com o Farias. A gente cobra muito da relação do Farias com o que ele fez em termos da temporada passada, mas o tipo de trabalho do meio-campo do Cruzeiro também não se deu bem com o Farias. Às vezes você fala só da questão frente, né? Mas tem essa história também, né? Pois é. E, normalmente, o meio de campo do Cruzeiro, né, quando tem o Roger, quando está o Montini em campo, parece que a bola chega mais. Chega com mais facilidade. Né? O Roger é um jogador que cai muito. Característica, porque ele vem mais pelo lado. Ele tem uma facilidade de achar o atacante com mais facilidade. O próprio Montijo também tem. Né? Só que a coisa até agora, com o Wellington Paulista, não funcionou. Funciona mais com o Thiago Ribeiro. Tanto que o Thiago Ribeiro tem aparecido mais nesses últimos jogos do Cruzeiro. Acredito eu que o Wellington Paulista, agora recuperado, né, com essa condição de titular e com o apoio do Cuca, ele possa render mais. E quem sabe, sábado, e principalmente na quarta-feira, ele possa deslanchar. O Fred lembrou até uma coisa interessante, né? O Wellington Paulista saiu atrás na pré-temporada, ele chegou contundido ao Cruzeiro. Então, a recuperação dele foi um pouco mais lenta do que os demais jogadores do elenco do Cruzeiro.
Então ele ainda está buscando essa forma física e isso tem que ser levado em consideração também. E vale lembrar também que ele só adquiriu essa titularidade depois que o Kleber também foi embora. Né? Quer dizer, ele teve menos tempo também para chegar a essa gente, condição. quando o Kleber estava jogando, e depois que o Wellington Paulista andou fazendo algumas partidas com o Thiago Ribeiro, pediu o Wellington Paulista do time do Cruzeiro para sair do Kleber. Exatamente. Então esse é o comportamento do torcedor que a gente fala aqui. É um imediatismo. Nem mesmo o Kleber era o jogador de área. Nem mesmo o Kleber tinha essa característica, mas o meio trabalhava melhor com ele, pela característica do time. E aí, quem chegou depois teve que se adaptar a essa situação e nem sempre deu certo dessa forma. Vamos conferir, então, França e Brasil, né? 1-0, a derrota brasileira. Vamos ver o gol aqui, o gol do Benzema. E claro que a gente tem que dizer o seguinte, mais uma vez a França aí pelo caminho, mais uma derrota. E dessa vez eu acho que a situação ficou um pouco mais, deixou todo mundo um pouco mais apreensivo, porque o Brasil efetivamente não apresentou nada. Muita gente dizendo assim, olha, até a expulsão do Hernanes, o Brasil estava bem, estava mandando jogo. Mentira, não mandou nada. Em nenhum momento o Brasil mandou no jogo. E diante de uma França que, vamos ser sinceros, individualmente, apresentou o quê também? Muito pouco. É o início do trabalho do Blanc também na seleção da França. Eu acho até equivocado culpar o Hernanes por uma derrota lá em Paris. Isso é transferência de responsabilidade. A síndrome de arbitragem que a seleção brasileira, jogadores brasileiros, times brasileiros têm. Depois que acontece alguma questão de arbitragem, eles se perdem definitivamente. Não é pelo futebol, é pela questão psicológica da história. Depois disso eles começarem a ir para cima do árbitro, depois disso eles perderam mais ainda. Isso já aconteceu, inclusive, na seleção sub-20, claro, também, contra a Argentina. Também contra a Argentina. Mas aí, Fred, contra a Argentina, pelo menos a gente viu um time com garra, com vontade. Esse aí não tinha nada. Certo? Lutando, um time lutando o tempo todo, fez gol na Argentina, né? Tomou um gol de contra-ataque que não poderia ter tomado, né? Mas pelo menos mostrou futebol. A seleção de ontem, infelizmente... Nada. Não, a gente vê uma insistência com certos jogadores Exato. que, comprovadamente, os números mostram que não estão rendendo nos seus clubes. O Robinho, por exemplo, é um desses jogadores. Nem titular. Nem titular no Milan ele está sendo. E ele está sendo constantemente convocado pelo Mano Menezes para defender. É o capitão da seleção brasileira, Robinho, que só joga mesmo no Brasil pelo Santos, porque fora não fez nada. Me fala alguma coisa que ele fez no exterior. Então essa insistência com certos jogadores, eu acho que não está sendo produtiva. É uma oportunidade, já que o Brasil não vai disputar eliminatórias, era uma oportunidade para o Mano Menezes dar oportunidade, observar melhor outros jogadores que estão disponíveis aí para defender o Brasil. Eu acho que é importantíssimo ter esse tipo de discussão depois de um jogo contra a Argentina e um jogo contra a França. Mudar esse perfil de amistoso da seleção brasileira com seleção de baixo nível. Aí que a gente realmente vai conseguir comprovar em que nível a seleção está. Eu acho que a aposta no Renato Augusto ontem foi boa. Ele faz um bom campeonato alemão, só que ele não entrou em campo. Nada. Ele não entrou em campo. O Elias é um desses jogadores que eu acho que está nesse bolo que o Pinel falou, jogadores estão insistindo um pouquinho e não estão tendo muito resultado. É um jogador de confiança do Mano, mas tem uma diferença de jogar no Corinthians e de jogar na seleção brasileira. E acho que o que é pior, né, Fred, quando a gente fala assim, é uma seleção passando por renovação, né, Flávio? A renovação não é de nome só. A renovação tem que ser de sistema tático, a renovação tem que ser da volta do futebol que a gente conhece do Brasil, que é o futebol de toque de bola, que é o futebol alegre, que é o futebol ofensivo. E a gente não está vendo nada disso. A gente está vendo um time entrando em campo extremamente preso a uma condição tática que não faz desse jamais o futebol brasileiro, né, diante de equipes que não têm feito com que o Brasil tenha tantos problemas assim, né? Lembrando que o Ramírez, machucado, não, claro, seria esse jogador que poderia dar um pouquinho mais. Que também não sei como é que ele vai atuar, porque efetivamente ele não está bem, né, na sua equipe, não vem nessa história. E mais do que isso, lembrando que todos que atuaram são jogadores que estão na Europa em temporada, então não tem desculpa nenhuma. Estão treinando na Europa normalmente, estão jogando normalmente. Agora, o Ricardo Teixeira deu uma entrevista dizendo que não vai cobrar resultados do Mano Menezes. Vai cobrar, né? Quando na Copa? Ele vai esperar aquela coisa toda, né? E hoje até eu estava ouvindo a senhora na Band News de manhã, a coisa que eu faço todo dia, até para poder me orientar para chegar aqui e não falar tanta besteira, você entendeu? E você falou uma coisa importante, olhar a seleção sub-20 também. Que nós temos Daqui a pouco nós vamos falar da sub-20, exatamente. Certo? Nós temos eu acho que é melhor olhar esses meninos da sub-20. Estou achando que é melhor. E o trabalho que o Ney está fazendo. Claro. Né? Eu acho que tem que haver uma interatividade entre o Ney e o Mano, até para que o Mano possa acompanhar também. Não sei se o Mano está recebendo os tapes dos jogos do Brasil. Deve estar recebendo. Deve estar recebendo. Até para ele ver essa menina. Quer dizer, a gente espera que sim. Né? Exatamente. Ele acompanhou parte do treinamento no Peru. Teve que sair do Peru para ir para a França para treinar o time. E outra questão que eu acho até interessante. Eu não sei se existe uma regulamentação proibindo o Brasil de disputar eliminatórias por ser o país sede e já ter vaga garantida. A África do Sul
no ano passado, nos últimos anos, disputou as eliminatórias Mesmo no continente africano, vaga. mesmo com a vaga. Eu acho que o Brasil poderia disputar as eliminatórias, ao mesmo tempo também agendar amistosos, porque aí nas eliminatórias observa outros jogadores. E em amistosos com seleções de ponta, põe a seleção que o Mano acha que realmente vai ter que dar conta do recado. Eu acho que o Brasil poderia aproveitar melhor esse tempo, não desprezar o fato de já estar classificado para a Copa e abrir mão das eliminatórias. Aliás, até ouvi uma entrevista do presidente Ricardo Teixeira, perguntaram a ele, presidente, a seleção não poderia disputar a eliminatória? Alguma coisa proíbe? Não proíbe. Não proíbe, não é opção. Mas só que o Brasil vai disputar a Copa América jogando com as mesmas seleções que iria disputar as eliminatórias. Mas o Brasil tem chance de pegar adversários mais fortes, né? Fora da eliminatória e em jogos amistosos. Só que o jogo amistoso, você sabe, né? Você coloca um time no primeiro tempo, outro time no segundo. O jogador é bem diferente. É bem diferente do que valer 3. Apesar de que se fosse disputar a eliminatória também, o Brasil não ia jogar. Vai valer 3 pontos. E outra também, né, Flávio? Para você arrumar uma data para amistoso contra uma seleção de ponta não é fácil. Porque eles vão estar disputando eliminatórias. Eles disputarão eliminatórias. Então o Brasil vai ficar buscando adversários que não vão jogar contra quem? Aí vai jogar contra Andorra, contra Catar, contra esses times que aí bacana, que caça-níquel aí toda a vida. O caso da África até era um caso diferente, porque valia vaga para a Copa Africana de Nações, né? Agora, eu acredito que o adversário forte que o Brasil pode pegar nessa época, eu concordo com você, que deveria ter mais adversários, é na Europa. Porque a Europa tem grupos que têm números ímpares de equipes e uma dessas pode sobrar uma vaga. Tem que planejar isso a partir de agora. Não adianta pensar que a Copa América... A Copa América é uma competição de eliminatórias europeias, menos de um mês. É uma competição de menos de um mês. Antes da Copa do Mundo, você tem a Eurocopa, né, que também tem eliminatória. Então, você tem que pegar o calendário, porque eles são muito mais organizados que a Sul-Americana aqui. Eurocopa já é ano que vem. Pois é. O que vai sobrar? Sobra isso aqui. Certo? E aí fazer um calendário para que o Brasil pudesse disputar. para 2014. Vamos para o intervalo?